E aí, sexto ano, tudo de boa? Olha eu aí, chegando para mais uma atividade, ó. Agora eu vou fazer exercício, hein? Não é matéria não, tá? Tô com o livro 3 aqui, página 242. A página 241 tem uma atividade, mas eu não vou corrigir com vocês ainda não. Vou fazer uma outra coisa em outro encontro com vocês em relação a essa atividade. Beleza? Então vamos focar na página 242 e a 243, tá? Exercícios sobre população. Então, chegando na apostila, começa com um mapa, né, sobre a densidade demográfica. Vocês já sabem ler muito bem mapa. Esse mapa é completaço, tem o título, tem a legenda, tem a escala utilizada, a rosa dos ventos, fonte, enfim, completão. E aí a gente já enxerga países como a Índia, Japão, que possuem elevadíssimas taxas de densidade. E lembra que densidade está falando da proximidade da população, ou seja, se a galera mora muito pertinho uma da outra, tá? Caso do Brasil, a gente sabe que a gente tem regiões bem vazias, como a floresta amazônica, tá? Então, a gente tem um número considerado baixo de densidade demográfica, tá? Quais são os dados utilizados para calcular a densidade demográfica? Essa é a questão 1. A gente tem que ver a população absoluta, ou seja, a quantidade de pessoas que estão morando na região, no país, na cidade, enfim, no lugar que você está calculando, e a área, o tamanho, né? Se é um território grande ou se é um território pequeno, você tem que ver quantos quilômetros quadrados, metros quadrados, enfim, o espaço da, da região calculada, beleza? Então é a população absoluta, com a área do espaço avaliado, né, o território. Na 2, em qual continente e em quais países ocorrem as densidades demográficas mais altas? Olha lá no mapa. Que continente é esse? Ásia. Países onde ela é mais elevada: Índia, China, Japão, Vietnã, Filipinas. Então a gente tem uma altíssima concentração, tá? Fora da Ásia, a gente pode pensar que a Europa também, aqui ó, em segundo lugar, tem países aí como a Itália, como a Alemanha, como o que a gente chama de Benelux, que é Luxemburgo, Holanda e Alemanha, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Confundi. Benelux, tá? Então, com certeza essa regiãozinha aqui é o segundo lugar nessa densidade demográfica, tá? Moleza. Questão 3. Em qual continente, em quais países estão as partes mais baixas? Ou seja, está no oposto, tá? Países com baixa densidade demográfica tem em todos os continentes, tá? No caso da Rússia, por exemplo, na Ásia, a parte da Ásia, né, é bem vazia, bem pouquinho. Se a gente voltar lá, deixa eu voltar aqui no mapa para ver. A Rússia, Mongólia são países com densidades bem baixinhas. Na Oceania, a gente tem aí a Austrália com uma densidade muito baixa, né? Na América, Canadá, bem baixinha. Então, tudo que é continente, a África também, Líbia, Namíbia, a gente tem umas regiões bem vazias, tá? Nesse caso, né, os países com baixa densidade demográfica encontram-se espalhados pelo mundo. Tá? Então a gente tem nos exemplos da América, Canadá, Bolívia, as Guianas, que é bem vazio. Tá? Na África, Líbia, Mauritânia, tá? Mesma coisa. Na Ásia, Federação Russa, acabei de falar, o Cazaquistão, Mongólia, na Oceania, Austrália. Tá? A Nova Zelândia também é bem baixinho. Então, essa resposta ela é meio vaga, tá? Em qual continente, em quais países? Não, isso a gente está com espalhado. Você pode responder exatamente assim. Está espalhado no mundo. Em cada continente possui países com baixa densidade demográfica, tá? Que não tem problema, porque essa questão é quase que uma pegadinha, tá? Porque a gente tenta inverter uma e ver que podia ser outra. Não dá certo, tá? Essa daí você pode botar assim que não tem problema.
Qual é a situação do Brasil em relação à densidade demográfica, se comparado com os outros países do mundo? Tá? Olha, a população brasileira ela é grande, né? Nós somos aí mais de 210 milhões de habitantes. Estamos em 6º lugar em população. Lembra que o Paquistão cresceu mais que a gente nos últimos anos e nos avançou, né? Passou o Brasil em quantitativo populacional. Então, só que a gente é muito grande, né? Lembra que além de a gente ter uma população muito grande, nosso território é muito grande. Então, nós somos muito populosos, mas pouquíssimo povoado. Nossa população é muito concentrada em algumas áreas, como no Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Então, sabe que ó, o Brasil é grande, nossa população é grande, mas não é por isso que a gente vai ter uma densidade demográfica alta. Não, porque a gente tem regiões bem vazias, né? O centro-oeste brasileiro é bem vazio, a Amazônia é bem vazia, né? Então, não é bem distribuída pelo território. Questão 5, já na página 243, ó, tá falando sobre pirâmides etárias. Ele dá 3 exemplos. Uma pirâmide envelhecida, e aí ele vai dar as características dessa pirâmide envelhecida. Tem a base mais estreita que o corpo, indicando uma baixa taxa de natalidade. Maior volume populacional de adultos, revelando um aumento da expectativa de vida típica de países desenvolvidos. Essa é aquela pirâmide que perdeu cara de pirâmide. Você só verá nessa pirâmide envelhecida, lá no topo dela, essa característica piramidal, né? A base larga e o topo estreito. B, adulta. A base ainda é larga, mas o corpo e o topo com um significativo aumento, indicando que a taxa de natalidade está diminuindo e a expectativa de vida aumentando. São os países que estão melhorando, estão em transição demográfica. O Brasil está nisso aqui, tá? Nossa base está ficando mais estreita, significando aí que a gente está melhorando um pouco nessas características de organização da população, de distribuição da população por idade. E uma pirâmide jovem, a base é larga e o topo é estreito e curto, tá? Lembra que a expectativa de vida é baixa, então morre-se cedo, reduzindo essa expectativa de vida do país. Normalmente de países bem pobrezinhos, a gente vê esse formato piramidal. Então ele deu ABC, envelhecida, adulta e jovem. Na sequência, olha a primeira pirâmide. Do Japão. Pô, o Japão é bem desenvolvido, população de 126 milhões de habitantes, mas olha a base, bem estreita quando compara-se ao corpo e bem alongado. A gente já viu a pirâmide do Japão numa aula aí, ao vivo, né? E na videoaula que eu botei para vocês. Japão é um país que tem uma expectativa de vida muito grande. É uma população envelhecida. Então esse aqui com certeza é a letra A, população envelhecida. Tu pode botar o Azinho aí do lado, né? Não vou botar aqui, estou só comentando com você. Segunda pirâmide, Quirguistão. Olha o nome desse país, que nome maneiro. Quirguistão, no meio da Ásia. Tá? Tem uns países com nomes engraçados ali, o Turcomenistão, Tadjikistão, tá? Turcomenistão e o Quirguistão. População, ó, só 6 milhões de habitantes. Comparado aí com o Japão, que tem 126, ou com o Brasil, com 210 milhões, Quirguistão tem a população bem pequenininha, é menor do que a população da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Só que olha o formato, base larga, topo estreito. Ou seja, é uma população jovem de um país subdesenvolvido, significando uma baixa expectativa de vida, lá, 70 anos, 0,3. Quando tu olha para o Japão, 0,3 está com 90 anos. Então, 20 anos mais velho aí a população do Japão em relação do Quirguistão, mostrando uma diferença na qualidade de vida entre os países. E a última pirâmide, eu imagino que tenha ficado com a B. Islândia, um país que está passando pela transição. Mas olha o tamanho dessa população. 334 mil habitantes. Tem menos habitantes do que alguns bairros do Rio de Janeiro. Tá? Então, é pouquinha gente. A Islândia é bem pequenininho em quantitativo populacional. Mas olha aqui, a base está reta, não tem aquele estreitamento do Japão, ela não está ficando mais fina.
ela está reta, então ela está mudando esse padrão, mostrando uma redução da taxa da natalidade. Se ela tivesse aqui com uma redução significativa que nem a do Japão, seria uma população envelhecida. Mas olha, 0,5, 0,2 está até perto lá do Japão, mas a base está diferente da do Japão. Então aqui é uma população adulta. A partir dos 20 anos você vê uma tá reto, né? Tá bem contido, não vê uma diminuição significativa da população. Beleza? Ó, videozinho curto só pra gente fazer esses exercícios, 10 minutinhos aí. Show de bola. Se tiver alguma dúvida nas questões, dá aquela pausa, volta no vídeo com calma, me escuta algumas vezes para entender o que eu tô falando para fazer a sua resposta, ou me pergunta depois, tá? Beleza? Então, tamo junto. Bons estudos. Qualquer dúvida é só me procurar. Valeu!